Olá, tudo bem? Eu sou Thaís Cristina, estudante do Polo de Regeneração do curso de Licenciatura em Inglês. E esse é o nosso episódio 1 do nosso podcast. Hoje eu vim falar sobre a importância da disciplina de leitura intensiva. Para mim, enquanto graduanda de leitura em inglês, e para você que pagará essa disciplina um dia. Você vai ver que essa disciplina traz o treinamento das estratégias de leitura e elaboração de unidades didáticas visando a habilidade em leitura. Essa disciplina me ajudou muito a desenvolver a habilidade de leitura através do ato de ler e na análise de textos que eu venho a fazer daqui para frente. Me ajudou a compreender as principais estratégias de leitura em língua inglesa, que eu não conhecia até então, e saber utilizá-las em compreensão de textos. Mas uma coisa importante que eu entendi com essa disciplina também, e que vale lembrar aqui, é sobre a leitura significativa, que não é uma questão exclusivamente de métodos, sobre os métodos que a gente aplica, e que é necessário para nós, como professores, futuros professores que veremos a ser no futuro. A importância de criar condições para que o aluno desenvolva o aprendizado. Uma coisa também muito legal que eu vi foram as estratégias de leitura, que eu fazia intuitivamente, né? Não sabia o nome, mas praticava mesmo sem saber, que é o caso do SCAM, principalmente quando eu ia responder alguma atividade de interpretação de texto em provas, algo assim. E você que está me ouvindo agora, você sabe o que é uma estratégia de leitura? Uma técnica de leitura? Elas são práticas que contribuem para melhorar aquela assimilação dos conteúdos que a gente lê. O próprio nome já diz, né? Elas vão nos ajudar a ler um texto. As principais técnicas que a gente viu nessa disciplina foram a identificação de cognatos, de palavras repetidas, de pistas tipográficas. Os cognatos são palavras muito parecidas com as palavras do português. São chamadas de palavras transparentes. Existem também os falsos cognatos, que são palavras que achamos que é tal coisa, mas não é. E os falsos cognatos, que são em menor número e que a gente vai ver nos próximos episódios do nosso podcast. E as palavras repetidas em um texto, ela possui um valor muito importante, porque o autor ele não vai repetir aquela palavra em vão, né? Se ele está usando ela, repetindo, está usando sinônimos, é porque ela é importante naquele contexto daquele texto. E as pistas tipográficas são os elementos visuais que nos ajudam na compreensão do texto. Nosso olho já bate direto, né? E ele vai nos ajudar a definir, formular isso na nossa mente, né? Interpretação desse texto. E aí, entre as datas, algum número, tabela, algum gráfico que tenha nesse texto. O uso de figuras também é muito importante, né? Como charges, imagens, fotografias. Tudo nos ajuda a formular a compreensão daquele texto. Porque a gente não vai pegar um texto e conhecer todas as palavras, né? Impossível. Por mais que a gente trabalhe para aumentar o nosso vocabulário, sempre a gente vai surgir com alguma expressão que a gente não conheça, alguma palavra. Então, o uso dessas técnicas nos facilitam entender do que fala o texto, porque não é só traduzir. Mais importante do que traduzir é entender, né? E também quando a gente lê o texto, apurar aquela ideia central do texto, utilizando outras duas técnicas que foram muito trabalhadas durante essa disciplina, né? O skim e o scan. O skim é deslizar, né? A gente já lembra, né, do ski. Usando essa técnica, a gente vai deslizar pelo texto. A gente vai fazer aquela leitura bem superficial, sem se aprofundar, com a intenção de que a gente precisa ler cada sentença, mas passar os olhos sobre o texto. Lendo algumas frases aqui e ali, procurando reconhecer certas palavras e expressões que sirvam como dicas. Bom, gente, eu quero agradecer porque o meu tempo aqui já está acabando. Obrigada a quem ficou até aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o scanning. Até lá, obrigada!